Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos textos, olha, mais ricos e teologicamente densos de toda a Bíblia, o Evangelho de João. Sabe que ele é bem diferente dos outros, não é só uma biografia. Pense nele mais como uma jornada, sabe? Uma jornada toda construída para revelar uma coisa: a identidade divina de Jesus. E no fundo, a pergunta que o Evangelho de João não para de fazer é essa aí. Quem era Jesus de verdade? Tipo, para além dos milagres, dos ensinamentos, qual era a essência dele? João se propõe a responder isso, mas de um jeito que vai muito, mas muito além do que a gente vê nos outros evangelhos. E o mais legal é que o próprio autor já entrega o jogo. Ele diz qual é o propósito de tudo. Não é só contar uma história, não. É um convite à fé. E essa fé, segundo João, é o que leva à vida. Então, a grande pergunta que fica é, como é que ele constrói esse argumento que é tão poderoso? Então vamos lá, vamos entrar na estrutura que faz esse evangelho ser tão único. Muita gente chama ele de evangelho da profundidade. E por quê? Porque, em vez de ficar preso numa cronologia certinha, ele vai fundo na teologia. Ele usa um design literário que é simplesmente brilhante para mostrar quem é Jesus. E essa estrutura toda se apoia em dois pilares bem fortes. De um lado, a gente tem os 7 sinais. Pensa neles como revelações do poder de Deus. E do outro lado, as 7 declarações Eu Sou, que são as revelações da identidade de Deus. Vamos dar uma olhada em cada um deles, começando pelos sinais. Beleza, mergulhando nos sinais. Geralmente, quando a gente pensa em milagre, a gente pensa numa coisa espetacular, uma demonstração de poder, certo? Só que em João é bem mais do que isso. Cada milagre ali é um ato simbólico, escolhido a dedo, para apontar para uma verdade muito maior sobre quem era Jesus. A palavra que João usa em grego é semeia, que a gente traduz como sinais. E aqui está o pulo do gato. Um milagre, por si só, impressiona, mas um sinal aponta para alguma outra coisa, para algo além dele mesmo. Então cada sinal no Evangelho de João é como se fosse uma janela que se abre para a gente ver a glória e a identidade divina de Jesus. E o que é fascinante é ver como esses sinais vão crescendo, sabe? Eles progridem em magnitude. Pensa só. O primeiro sinal, transformar água em vinho, foi uma coisa quase privada num casamento, revelando uma nova aliança de alegria. Agora, o último sinal, a ressurreição de Lázaro, foi um evento público, uma coisa avassaladora, que mostrou o poder dele sobre a própria morte. A escala muda completamente. E olha, esse último sinal não acontece do nada, solto no tempo. Ele é a prova viva, a demonstração daquela declaração poderosíssima. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele não está só fazendo um milagre, ele é a própria afirmação, eu sou a ressurreição e a vida. Fica claro como os sinais e as declarações estão totalmente amarrados, um explicando o outro. Isso nos leva direto para o nosso segundo pilar, as declarações Eu Sou. E essa frase, que parece tão simples, né? Eu sou, mas ela carrega um peso teológico assim imenso. Ela conecta Jesus diretamente com a revelação mais importante de Deus lá no Antigo Testamento. E para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho. Lembra da sarça ardente? Quando Moisés pergunta o nome de Deus no Sinai, a resposta é: Eu sou o que sou. Esse era o nome da aliança, a forma como o Deus eterno, que existe por si só, se revelou. Essa frase ecoou por toda a história de Israel. Então, quando Jesus chega e usa a expressão em grego ego eimi, que é eu sou, ele não está só falando, eu existo. Não, ele está reivindicando para si aquela mesma identidade divina. É uma declaração de que ele e o Pai são um. Para quem estava ouvindo aquilo na época, era uma coisa chocante, sabe? Inconfundível. Era uma afirmação direta de que ele era Deus. E essa revelação vai se aprofundando, passo a passo. Primeiro Jesus diz, eu sou o pão da vida. Isso lembra na hora o maná que Deus mandou do céu, né? Ele é o verdadeiro sustento. Depois ele diz, eu sou a luz do mundo. Lembra da coluna de fogo que guiava o povo no deserto? Ele é a presença que ilumina tudo. E aí vem o clímax. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o único jeito de chegar ao Pai. É como se cada declaração construísse em cima da outra, pintando um retrato que não deixa dúvida sobre quem ele é. E tudo isso nos leva para o clímax do Evangelho, o ponto mais alto da missão de Jesus. E aqui tem uma virada de chave importante. Na narrativa de João, a cruz não é vista como uma derrota, uma tragédia. Pelo contrário, é o ápice da revelação de Deus, é o momento de maior glória.
Um pouco antes de tudo acontecer, lá no capítulo 17, Jesus faz uma oração que ficou conhecida como a oração sacerdotal. E o impressionante é que ele não pede para ser salvo dali. Ele ora por unidade. Unidade entre ele e o Pai e unidade para todos os seus seguidores. É como espiar direto para o coração do amor de Deus pelo mundo. Olha, a chave para entender João é essa. A cruz não é derrota, é exaltação. Jesus é levantado. Pensa nisso. Ele é levantado fisicamente na cruz e, ao mesmo tempo, ele é levantado em glória. É ali que a missão dele se cumpre e o seu amor é revelado por completo. E lá, no alto da cruz, ele diz uma única palavra em grego. Uma palavra que resume absolutamente tudo. Tetelestai. E o que é incrível sobre essa palavra é a profundidade dela. Tetelestai não é só um acabou. O significado é a missão foi concluída com perfeição, ou então a dívida está paga por completo. Era um termo que se usava em documentos da época para dizer que uma conta estava quitada. Então, na cruz, essa palavra é uma declaração de vitória. Vitória total. Mas a história, claro, não acaba ali. Depois da ressurreição, tem aquela cena linda de pura restauração. Jesus encontra Pedro, o mesmo Pedro que o negou 3 vezes. E Jesus pergunta para ele 3 vezes, você me ama? E a cada sim de Pedro, Jesus restaura a missão dele. Cuide das minhas ovelhas. É uma cena que fala de graça, de perdão e de um propósito que é renovado. E com isso, a gente chega na mensagem final do Evangelho. O que João deixa pra gente não é só um relato histórico, é um convite. Um convite que continua de pé. Um convite para a gente ir mais fundo, olhar além do que é óbvio e descobrir a realidade divina que ele passou o livro inteiro revelando. No fim das contas, a ideia central, a tese de todo o Evangelho de João, pode ser resumida numa frase bem simples. Conhecer Jesus é conhecer a Deus. É isso. Para João, olhar para Jesus é ver o próprio Deus. E isso deixa a gente com uma pergunta final, né? Se essa é a grande revelação, o que ela nos convida a descobrir na nossa própria vida hoje? A jornada de descoberta que João propôs, bom, ela continua aberta.